O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Muito bom dia para você. O nosso coração está feliz nessa manhã porque mais um dia de bênção o Senhor nos concede. Temos a alegria de vermos o brilho do sol. Peço a Deus logo agora, nas primeiras horas, que as mãos dele, que os seus olhos estejam voltados para a tua casa, para a tua vida, e que ao nessa manhã nos encontrarmos com o Senhor nesse encontro pessoal, a nossa vida venha a ser ricamente abençoada. Aproveitemos esse momento para advogarmos de Deus as nossas bênçãos, para que possamos também colocar nas mãos dele todos os nossos anseios, planos e projetos, tendo a certeza que estando nas mãos do Senhor, a nossa vida estará completamente segura. Convido você nesse momento a refletir numa parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 108, verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Salmo 108, o verso 4. A misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Ela de fato se eleva acima dos céus, é sem limite. Nós precisamos a cada dia nos beneficiarmos da misericórdia do Senhor, mas a sua fidelidade está também além das nuvens. O nosso Deus é justo. Ele é fiel, ele cumpre com a sua palavra e espera também que os seus filhos vivam uma vida de fidelidade para com o Senhor. A cada dia nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 9, o verso 1 e o verso 2. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado a designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. Deus abençoou Salomão de uma forma grandiosa. Ele teve nas mãos a doce alegria de poder construir um templo para a moradia do Senhor. Deus tinha aparecido a Salomão no momento que ele tinha ido a Gibeão oferecer sacrifícios. Acreditamos que a forma pela qual Deus apareceu a Salomão foi em sonhos, e Salomão sabiamente pede a Deus sabedoria para conduzir o povo do Senhor. Deus se agradou do pedido de Salomão, mas o Senhor mais uma vez aparece a Salomão, e nesse momento o aparecimento do Senhor se dá após a construção do templo do Senhor. Nesse momento Deus estava se voltando para Salomão para confirmar com ele a sua oração, o seu pedido de assumir uma aliança com Deus e andar ao lado do Senhor e usar aquele templo para invocar o nome do Senhor. É bem possível que nesse momento Deus estivesse aparecendo a Salomão para revelar para eles que Deus jamais iria retirar o seu nome dali se o seu povo vivesse em retidão, em fidelidade aos mandamentos e à aliança do Senhor. No aparecimento que Deus se dá a Salomão, ele fala para Salomão que ele santificou aquela casa. Nenhum ser humano pode santificar nada para o Senhor. O que de fato santifica, o que é sagrado, é a presença do Senhor. É por isso que algumas pessoas que não têm um coração movido pelo poder de Deus não conseguem ver a santidade do Senhor. O que Deus na história e através da sua palavra nos revela como sendo sagrado, só é possível alguém enxergar a santidade do que está na Bíblia se nós permitirmos que o Senhor santifique a nossa vida. Se não houver a santificação da parte de Deus, dos nossos pensamentos e daquilo que nós vemos, a nossa visão sempre será uma visão destituída do que é santo. Salomão estava vivendo os melhores momentos do seu reinado. Ele estava gozando de paz em todos os lados. Deus tinha lhe abençoado de todas as formas. Deus tinha lhe concedido sabedoria para discernir e conduzir e fazer justiça entre todo o seu povo. Possivelmente nesse período ele já estivesse assentado no trono há 20 anos, levando em conta que Salomão reinou uma totalidade de 41 anos. Mas nesse aparecimento de Deus a Salomão, ele estava lhe assegurando a fidelidade de Deus, a aliança assumida com ele e a permanência do seu reinado. Deus lhe daria descendentes para que continuasse assentado no trono, mas iria depender da fidelidade daqueles que de fato tinham assumido a aliança com o Senhor. Deus
se mostrava íntegro e justo em cumprir a sua parte da aliança, mas ele esperava também que todos os seus filhos vivessem uma vida de fidelidade para com ele, para que o seu nome não pudesse ser retirado dentro daquele tempo. 1 Reis, capítulo 9, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Ora, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, esse lhe deu 20 cidades na terra de Galileia. Possivelmente Salomão, nesse momento, ele estivesse entregando essas 20 cidades para o rei de Hirão como resultado de um valor emprestado que ele tivesse pego das mãos do rei de Tiro. Mas, na verdade, as leis de Moisés não lhe davam autoridade para que ele pudesse dar para outros povos as terras que Deus tinha dado especialmente como herança para o povo de Israel. O fato é que o rei Hirão, que é o rei de Tiro, ele não se agradou das 20 cidades que Salomão estava dando como garantia do valor de ouro que ele tinha recebido para fazer os seus investimentos. Hirão se voltou para Salomão e falou que ele não poderia aceitar aquelas cidades como sendo penhor. O rei de Tiro optou em ficar com um pedaço de terra na costa do que ter nas mãos aquelas cidades que foram dadas por Salomão. Mediante o versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a mão de Deus era sobre a vida de Salomão. Ele prosperou de uma forma grandiosa diante da sabedoria que Deus lhe concedera. Deus lhe concedeu também a habilidade para que ele pudesse administrar todos os seus bens e, como resultado disso, o seu reino se expandia em todas as áreas. A própria cidade de Jerusalém havia necessidade de se expandir para compor toda a infraestrutura que foi planejada para ser colocada dentro dela. E muito aterro foi realizado com esse objetivo. O poder de Salomão era visível aos olhos de todas as pessoas, dos seus súditos e das nações que estavam ao seu redor. Salomão se casou com a filha do faraó do Egito. Embora fosse muito comum naquele período um rei poderoso assumir casamento com filhas de outros reis poderosos, mas essa não era a vontade de Deus, porque ele sabia que os seus filhos seriam afetados e influenciados pela cultura de povos pagãos. Como nós podemos ler no versículo 19 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Salomão foi seduzido pelo glamour, pela ambição de copiar e de se igualar às nações poderosas que estavam ao redor da terra de Canaã. O seu desejo era construir cada vez mais projetos maiores do que outros povos já tinham construído. Jardins suspensos, vinhas grandiosas, açudes e muitos projetos que poderiam se sobrepor e muitos projetos que fossem maiores do que outras nações já tinham feito. Isso fez com que ele pudesse cobrar altos impostos do seu povo. Isso trouxe amargura, trouxe tristeza, decepção e descontentamento com a liderança de Salomão. 1 Reis, capítulo 9, o verso 27, a Bíblia diz o seguinte: Mandou Hirão com aquelas naus, os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Naquela época, os israelitas dependiam da civilização do rei de Tiro para tudo aquilo que não era comércio ou agricultura. Depois dos israelitas viverem por séculos de escravidão no Egito, depois 40 anos do deserto e depois mais 4 décadas sendo julgados pelos juízes, eles se despertaram para a civilização e gradativamente foram absorvendo o paganismo e as religiões dos povos que eles entravam em contato. Salomão se entregara à idolatria. 60 anos após a morte de Salomão, Jezabel, que tinha vindo de Tiro, praticamente extinguiu os adoradores dos verdadeiros filhos do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de 1 Reis, capítulo 9, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: Salomão viveu uma vida superficial religiosa. Ele não se aprofundou nas questões espirituais. Por mais que Deus tivesse lhe aparecido, falado para ele que ele não deveria se esquecer da aliança assumida com o seu Deus, Salomão não se aprofundou em viver uma vida fiel a Deus em tudo aquilo que Deus pediu para que ele pudesse assumir.
Depois que Deus lhe cercou com todas as suas bênçãos, todos os seus bens, Salomão se acomodou. Diante de tudo que ele recebeu, se esqueceu de amar ao Senhor e viver uma vida fiel ao Senhor. O que Deus espera de nós é compromisso genuíno, é uma entrega completa, é um relacionamento íntimo. Cada dia nós precisamos nos voltar para o Senhor. Não pode acontecer de uma forma esporádica. Quanto mais tempo nós ficarmos de termos contato com o Senhor, mais frágil ficará o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quanto mais íntimos e frequentes nos tornarmos em buscarmos a Deus, mais forte nós seremos em manter a nossa fé, a nossa confiança no Onipotente. Não adianta irmos à casa de Deus sem que primeiramente nós permitamos que Ele habite dentro do nosso coração, que Ele faça a morada, que Ele faça as mudanças necessárias que precisam acontecer. Ir à casa do Senhor sem ter um encontro pessoal com o dono daquele templo, de nada adianta. Por isso que nessa manhã eu convido a você que a cada dia, ao nos relacionarmos com o Senhor, nós permitamos que Ele assuma o controle da nossa vida, que Ele faça as mudanças necessárias, que Ele transforme o que de fato precisa ser transformado para que nós possamos alcançar o ideal que Deus sonha para a nossa vida. Por isso que nesse momento eu te convido para que juntos nós possamos orar a Deus pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.